Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, sexta-feira, dia 7 de julho de 2023, às 21 horas, estou eu aqui para pregar mais uma mensagem, mais uma pérola do Evangelho da graça de Deus. Este é o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, anunciado por Paulo, o apóstolo, que recebeu toda a revelação do Cristo ressuscitado. Hoje não há mais judeus, gregos, não há mais bárbaros, nem citas, nem gentios. Hoje há tão somente um único povo, os filhos de Deus. Este Evangelho da graça de Deus é o Evangelho que nos alcançou, que nos faz triunfar, que nos faz alegrar, que nos faz regozijar. Este Evangelho da graça de Deus, ele nos faz reinar em vida. Ele nos faz cada dia crescer em graça e no conhecimento de Deus. Este Evangelho, ele faz com que nós descansemos tão somente nele e reconhecemos a sua soberania. Ele como único Deus, verdadeiro, soberano, que reina sobre tudo e todos, e é um em todos. Então vamos lá. A pérola da graça de Deus hoje é essa. Devemos orar em nome de Jesus? É o tema desta mensagem de hoje. Por que Jesus mandou orar em seu nome? Livro histórico de João, capítulo 14, quero me ater aos versículos 13 e 14. Ele disse assim: e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então é esta a pérola. Porque Jesus mandou orar em seu nome? Como, queridos, em qualquer tema que nós da graça de Deus pregamos, causa polêmica. Esse tema também não será diferente, porque nós aprendemos em graça a não orar em nome de Jesus. É isso mesmo. E nós vamos dizer por quê. Porque lá nas sinagogas, nos templos religiosos, os religiosos oram assim, em nome dele. Nós, muitas das vezes, somos indagados, somos perguntados: vocês não oram? Nós sim oramos. Nós falamos com o Pai dos Espíritos que habita no nosso espírito. Falamos 24 horas por dia. Nós cultuamos a Ele incansavelmente, a todos os instantes, a toda hora. Nós estamos conectados com o Pai e o Pai conectado conosco. Não tem como nós deixarmos de estarmos ligados com Ele. Porque Deus agora é um em todos. Então como nós vamos falar com o Pai em nome de Jesus como os religiosos fazem? Queridos, foi estabelecido um pacto após o ano 70. Daí a maturidade cristã chegou para quem? Para os carnais? Não. Porque eles não têm o entendimento, não têm a mente ativada, o véu ainda está posto sobre o rosto de cada um deles. O entendimento chegou para os espirituais. Então os espirituais, ele tem uma maturidade cristã, porque ele é guiado como filho de Deus que é, pelo Espírito Santo. Ele não vive debaixo de rudimentos
Ele não vive debaixo de preceitos de homens alguns. Ele não tem nenhum homem como uma autoridade espiritual sobre ele. Essa é a diferença. O espiritual, ele se alimenta de quê? De alimentos sólidos. Ele se alimenta da verdade que é a sã doutrina. E quem é que nos dá essa sã doutrina? Quem é que nos revela essa verdade? O Espírito Santo. Essa verdade, essa sã doutrina, ela não nos é revelada por teólogos, por mestres em teologias, por líderes que se dizem autoridades espirituais com nomenclaturas tais como pastores, evangelistas, presbíteros, bispos, apóstolos, etc. Mas sim pelo Espírito de Deus que habita em nós. É Ele quem nos dá essa revelação. Por quê? Nós não somos mais meninos. Quando meninos éramos, nos alimentávamos com leite. Éramos o quê? Carnais. Fazíamos coisas de meninos. Nos comportávamos como meninos. Mas hoje nós crescemos, somos adultos. O nosso alimento não é mais leite. O nosso alimento é sólido. Somos agora o quê? Espirituais. Paulo diz, não mais carnais. O Yahshua era uma manifestação para quem? Para os judeus. E não para a igreja no Novo Testamento. No Novo Pacto. O Senhor é o Espírito. E ele era assim chamado pelos discípulos. Mas ele morreu e ressuscitou. E o ressuscitado não mandou ninguém orar em nome de Jesus. Então quem foi quem mandou orar em seu nome? O Cristo Nazareno. Aquele que veio para cumprir a lei. Aquele que veio tão somente buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que disse aos 12 apóstolos, tanto quantos outros fossem feitos discípulos, que fossem o mundo de Israel. Anunciar o quê? O evangelho da circuncisão. Para que o seu povo, que era o povo de Deus, tivesse a salvação na mente. A mente ativada, para que eles fossem livres da grande tribulação que estava por vir e do juízo que viria sobre eles. Esse era o evangelho anunciado pelo Cristo Nazareno e também pelos seus discípulos. Como Cristo Nazareno era judeu, nascido de mulher, ele era humano, ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então ele disse aos seus discípulos, ide, e por onde fordes, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, vocês serão atendidos. Por isso que ele mandou orar em seu nome. Mas depois da cruz, eles continuam ainda orando em nome de Jesus. Nós conhecemos essas orações. Quantas das vezes oramos assim, nos dirigindo ao Pai, num gemido inexprimível pelo Espírito e em nome do Filho. Não era assim que nós fazíamos? Subentende-se aí que há o que? 3 deuses. Eu preguei há poucos dias sobre isto. O Deus Pai, que eles dizem, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles ensinam como se fossem 3 pessoas distintas. Mas esquecem eles que eram apenas as 3 manifestações de Deus. Quando ele se revelou aos profetas, e os profetas profetizavam ao povo,
quando recebia dele a revelação, a manifestação do Filho de Deus, do Cristo Nazareno, ao seu povo, aos judeus, quando ele aqui esteve. E o Espírito que foi derramado sobre todas a carne, como profetizou Joel, e se cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nos dias do Pentecoste. Foram as manifestações de Deus. Mas não, eles oram ao Pai num gemido inexprimível do Espírito e em nome de Jesus. Então ele não mandou ninguém orar em seu nome. Aonde está escrito isso nas epístolas de Paulo? De Romanos a Hebreus. Por que eu pergunto na epístola de Paulo? Porque Paulo recebeu a revelação do Cristo ressuscitado. Ele não era apóstolo do Cristo Nazareno. Ele não andou com o Cristo Nazareno. Paulo era um judeu, praticante do judaísmo, até que ele se encontrou com ele. E agora se torna o apóstolo dos gentios. Então, nas epístolas de Romano aos Hebreus, Paulo não orienta, não manda ninguém orar em nome de Jesus. Então, Nazareno mandou os seus discípulos que orassem assim, porque ainda estavam debaixo da lei. O Cristo Nazareno estava o quê? Cumprindo a lei, que o povo de Deus, que eram os judeus, não conseguiram cumprir a lei. Então, ele manda que o seu povo ore em seu nome. Os religiosos evangélicos oram assim, por tradição. É uma tradição. Eu, muitas das vezes, ouvi dentro do sistema religioso eles dizerem: se você não finalizar a oração em nome de Jesus, você não é atendido. Em nome dele é a assinatura, dando a autoridade a essa oração que você está fazendo. Se você esquecer, se você deixar de orar em seu nome, a sua oração se torna vã. Era assim que eu ouvi, era assim que eles diziam e que muitos ainda dizem assim. Então quem começa a orar, ele fica atento. Você não vê uma oração dentro desses lugares que eles não finalizem assim, em nome de Jesus. Amém. E tentam eles fundamentar isso aqui em João, capítulo 14, do versículo 11 ao 14, como eu li. Quando ele aqui era o Yahshua, ou Yahshua, sei lá. E ele diz isso a quem? A nós? Ao que viemos depois da cruz? Não, ele diz isso aos seus discípulos. Como eu já disse, ele não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Por quê? O Cristo Nazareno, ele estava limitado por causa da sua natureza humana. O humano, ele é limitado. Ele não tem como contrariar a lei da física. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. O corpo não pode ocupar vários lugares ao mesmo tempo. E Jesus era o que? Humano. Então ele tinha a sua limitação humana. Então ele disse: vai. E o que vocês precisarem, o que vocês necessitarem, pede a ele em meu nome, e ele vos fará. Lembra da passagem de Lázaro? Onde ele estava? Onde ele estava? Na passagem de Lázaro. Lembra dessa passagem? Tudo quanto perdide em meu nome, eu vos concedo. Eu faço. Jesus não podia estar presente. Ele estava longe da casa de Lázaro. Lázaro era o quê? Amigo de Jesus. As suas irmãs mandou chamá-lo. E ele então foi até a casa de Lázaro. Ele tinha o quê? Uma limitação humana.
Ele precisou ir até lá, a casa de Lázaro, como ele foi à casa de Lázaro. E ele ali, como humano que era, ele orou a Deus e disse: graças eu te dou, porque sempre me ouves, porque sempre me atende, porque tudo quanto eu te peço, tu fazes, ó Pai. Então essa autoridade que ele como humano tinha do Pai, ele repassava essa autoridade para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Pode ir, eu garanto, pede a ele, use o meu nome, use a autoridade que eu vos dou, e ele vos fará. Como orar em nome de Jesus, se ele está em nós? Ele está ou não está? Ele é Deus, ele é Espírito, ele habita em nós. Como eu vou orar em nome dele, se ele habita em nós, se ele está dentro de nós? Como orar em nome de Jesus se somos a sua morada? Como orar em nome de Jesus se somos o templo da sua habitação? Então eles nesses lugares oram assim. Por que que eles oram assim? Porque eles ainda seguem o Cristo Nazareno. Por que eles oram assim? Porque eles ainda estão debaixo do rudimento. Por que eles oram assim? Porque eles ainda lêem Moisés. O véu está posto sobre o rosto de cada um deles. Eles não seguem o Cristo ressuscitado, que o Evangelho da Graça segue. O Cristo ressurreto. O Cristo que é Deus, que é Espírito, que é o Senhor. Eles não seguem. Eles seguem um Nazareno. Então tudo quanto o Nazareno fez, eles fazem. Por que que eles dizimam? Por que que eles vão ao monte? Por que eles jejuam? Por que eles frequentam o templo? Por que eles fazem todas essas coisas, se batizam? Por que eles realizam cerimoniais? Porque o Cristo Nazareno fez tudo isso, fez todas essas coisas. E o entendimento que o sistema religioso dá, o entendimento que as instituições religiosas elas dão é esse. De que tudo quanto o Nazareno fez, você deve fazer. Se você perguntar a eles, por que que vocês vão ao templo? Ah, porque lá é a casa de Deus. Porque Jesus ia ao templo. Porque Jesus estava no templo quando era menino. Porque Jesus foi apresentado no templo. Ah, por que que vocês jejuam? Porque Jesus jejuou. Por que que vocês vão para os montes? Porque Jesus ia ao monte. Então tudo quanto o Nazareno fez, eles vivem ainda nessas práticas, induzem os filhos de Deus que lá estão a fazerem. E como eles não têm a mente ativada, não têm o entendimento, não têm a revelação do Evangelho da graça de Deus, eles fazem. E acham que estão fazendo para agradar a Deus. Eles são induzidos, eles são levados por esses tais líderes religiosos, que os conduzem assim. Como reinar em vida, se eles ainda fazem todas essas coisas? Não tem como reinar em vida. Quero lembrar aos que querem justificar, citando Paulo e os irmãos, na sua época, eles viviam num conflito pactual. Porque muitas das vezes eles pegam um texto de Paulo para tentar nos contradizer. Mas esquecem ele que Paulo viveu um período transitório. Ele estava num confronto pactual. Viviam ainda na fé do Filho de Deus, na expectativa da manifestação, e não na aparição que foi para os varões galileus ao subir as nuvens, em forma de juízo. Ele disse que voltaria, como ele voltou. Nuvens significava juízo.
vir sobre as nuvens significava juízo. E eles estão ainda até hoje aguardando essa volta, essa vinda de Jesus, crendo que Jesus vai voltar. Então Paulo, em seus dias, vivia esse conflito. Paulo mesmo ainda tinha isso com ele. Ora, Cristo estava nele, ora não. Por causa desse conflito pactual. Lá em Gálatas capítulo 12, versículo 20, ele escrevendo, aí ele diz assim: porque eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. E outra hora, Paulo estava na expectativa do juízo. Dizia, estamos ausentes. Olha o que diz em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor, segundo a epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Então, se você ora no nome dele, ele não está presente. Se você orar como os religiosos oram, ele não está presente em você. Como ele pode estar em você se você está orando ao Pai em nome dele? Ele não está em você. Deus é espírito. Ele habita em você. Você é a sua morada. Ou você não crê nisto? Então você se contradiz quando você diz que você é o templo, que ele habita em você. E você fica orando ao Pai em nome ainda de Jesus de Nazaré. Porque os discípulos pediam ao Pai, era em nome de quem? Do Cristo ressuscitado? Não, ele ainda não havia morrido. Eles pediam ao Pai em nome do Cristo Nazareno, do Yahshua, daquele que ainda estava entre eles. Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 1 diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Paulo está dizendo aqui que tudo que ele fazia porque Deus estava com ele. Deus estava nele. Tudo que eu faço, Paulo disse, ele faz comigo. Então eu não preciso orar em seu nome, porque tudo que eu faço, ele faz comigo. É apenas gratidão. Essa é a oração. É a oração que eu faço, de gratidão. Somente agradeço. Porque tudo tem que ser a sua vontade. E muitas das vezes possa ser que eu não peça segundo a sua vontade. De repente eu quero dar lugar à carne, aos desejos da carne, e começo então a pedir para que ele faça algo que eu queira que ele faça. E muitas das vezes não acontece. Sabe por quê? Porque não é a vontade de Deus. Imagina, queridos, se todas essas orações que fazem dentro desses templos religiosos, em nome de Jesus, como eles fazem, pedindo ao Pai, não teria nenhuma doença, não teria ninguém com problema. As famílias estariam estruturadas, as pessoas estavam, aspas, libertas, estariam bem empregadas, porque o que eles pedem não está no mapa.
É tanta coisa que eles pedem. Presta atenção numa oração de um religioso. Preste bem atenção na oração de um religioso. A lista é muito grande. Tem uns que oram 5, 10, 15 minutos. Aí começa a repetição de palavras, porque ele esquece que já pediu. E ele pede, ao mesmo tempo que pede, ele vai ordenando. Faça isso, Senhor. Faz aquilo, Senhor. Vai fazendo, vai curando, vai libertando, vai construindo, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo. Ao mesmo tempo que ele está pedindo, ele vai mandando que Deus faça aquilo que ele quer que faça. E não acontece. E aí muitos morrem porque chegou a sua hora de morrer, morre de um câncer, morre de uma enfermidade. A doença continua ainda, são as aflições da carne, mas nós que temos o entendimento sabemos que essas aflições da carne nós devemos viver com ânimo. Ele disse, tem de bom ânimo. Esse é o entendimento. Eu não tenho que ficar pedindo, me cura, Senhor, disso, me cura daquilo. Eu estou com dor aqui, irmão, ora por mim. Eu estou com uma dor na coluna, eu vou fazer um exame, eu preciso de um emprego. Eu não tenho que fazer nada disso, somente agradecer. Eu te agradeço, Senhor, por esta dor que está na minha coluna. Eu te agradeço, Senhor, por este câncer. Eu te agradeço por estar desempregado. Eu te agradeço, Senhor, pela vida que tu tens me dado. Eu te agradeço, Senhor, por tudo quanto tens acontecido comigo. Eu agradeço pelos problemas, pelas tribulações, pelas lutas, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai. Ele está com você. Tudo que faço, faço porque Ele está comigo. Foi isto que Paulo disse. Foi isso que Paulo ensinou. Essa é a doutrina. O Senhor é o Espírito. Em nome dele foi delegado aos discípulos e não a nós. Lembre-se disso, porque não devemos orar em seu nome, porque isto foi delegado aos seus discípulos e não a nós. Tu és um abençoado, meu irmão. Tu não serás, tu és um abençoado. Esta é a palavra. Eu até ultrapassei, já estou com 27 minutos, quase 28. A minha média é de 20 a 22, 25 minutos no máximo. Forte abraço para você, um beijo no seu coração. Esse é o tema, essa é a pérola da graça de Deus. Por que Jesus mandou orar em seu nome? Quem que ele mandou orar em seu nome? Por que que ele mandou orar em seu nome? Quando foi que ele mandou orar em seu nome? Para depois da cruz? É para nós? Não. Beijo no seu coração, um forte abraço. Divulgue, compartilhe, dê um like. Nós da graça de Deus amamos vocês.